Área. Oi, meu nome é Ana Carolina Lobo, também conhecida por Carol Lobo. Sou gerente de conservação no WWF Brasil e membro do time de inovação do WWF Internacional, do Global. Carol, me conta uma coisa. O que você acha que tem dentro de você que te move a fazer o que você faz hoje? Olha, Felipe, quando eu tinha uns 11, 12 anos, eu visitei o meu primeiro parque nacional, que foi o Parque Nacional da Serra da Canastra. E ali eu percebi que a minha existência e parques nacionais, áreas especialmente protegidas, enfim, natureza de uma forma mais ampla, eram, eram extremamente relacionadas. Esse era basicamente o meu propósito de vida ao longo da minha vida. Eu fui entendendo isso. Depois disso, eu passei algum tempo estudando num barco escola na Amazônia, né, no Rio Negro, Rio Solimões. E aí já há 20 anos, depois que eu fui entrar na faculdade, comecei a fazer, antes disso, muito yoga e meditação para entender por que eu existo, qual que é o meu propósito de vida e tal, eu compreendi que trabalhar com conservação da natureza, aproximando pessoas da natureza, era realmente o melhor que eu poderia fazer para a sociedade. Assim. Você lembra de algum momento específico, assim, um dia, uma hora, um momento, alguma coisa que você falou? Nossa. Nossa, foram muitos, assim, essa situação num barco escola na Amazônia realmente mudou minha vida, assim, passar muitos dias embarcada, sem ver o final, né, sem ver a margem do rio, assim, parecia que eu estava num oceano, e entender a diferença de fauna e flora entre cada rio, de um rio para o outro, assim, é uma riqueza, uma abundância de vida, assim, tão extrema, e ela parece que abraça, assim, a gente. Meu primeiro mergulho, que meu curso de mergulho foi lá no Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. Minha primeira travessia de longo percurso, que foi na Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, ligando Petrópolis e Teresópolis. E desde então eu fui para mais de 500 áreas protegidas em todos os continentes do mundo. Né? Então, e aí, a partir daí, ver a aurora boreal, enfim, tomar café da manhã na barraca, no ambiente natural, sentir a diferença de cheiros e de sons conforme o sol nasce, o dia vai esquentando e depois a noite vai caindo, toda a diversidade e abundância de vida que nos abraça, assim, conforme os vários momentos do dia e do ano, né? Quando a gente olha primavera, outono, verão, inverno. Então, enfim, tudo muito maravilhoso. E me conta um pouquinho, então, como que é o seu trabalho hoje, assim, o que você faz? Então, hoje em dia eu trabalho com incidência política, né, advocacy para conservação de oceano e Mata Atlântica, além de um trabalho de defesa, de valorização de áreas protegidas, né, em todo o Brasil, tanto áreas protegidas marinhas quanto terrestres. Então, a gente está tentando atrair parceiros, né, expandir a nossa parceria com outros stakeholders para advogar a favor da criação e votação de uma lei do mar. O Brasil não tem, né, nenhuma lei que protege o Oceano Atlântico, nossa Amazônia Azul. E também desenvolver uma nova estratégia que mostra que as áreas naturais protegidas, como parques, etc., eles de fato sustentam a economia do Brasil. Eles são promotores, né, de riqueza, né, de valorização cultural, de geração de emprego e renda, de novas oportunidades para os territórios que eles estão inseridos. Então, a gente também está, hoje em dia, desenvolvendo novas estratégias nesse sentido e também pensando como é possível usar novas tecnologias para isso. E no passado, enfim, nos últimos anos, trabalhei muito com conservação de oceanos e Mata Atlântica, com onça-pintada, restauração florestal, restauração de corais, que também é um super desafio que a gente está lidando agora, nesse momento, inclusive. Assim, estamos nos últimos anos trabalhando nisso, e por conta do aquecimento dos mares, né, do aquecimento global, os recifes de corais, eles branqueiam, né, eles deixam de ter a sua atividade precípua, que é de sustentar a vida dos mares. Né? Para quem não sabe, os recifes de corais, eles são a floresta amazônica do fundo do mar, quase, assim, são realmente berçários marinhos.
E aí a gente procura, então, trabalhar isso em defesa desses berçários, né, assim como corais, manguezais, etc. Eu já fui do governo, né, por mais de 10 anos, trabalhando com órgãos gestores de unidades de conservação, etc. E já trabalhei também promovendo parcerias público-privadas para unidades de conservação. Então, ao longo da minha vida, sempre venho tentando também entender e desenvolver modelos, né, que tragam soluções ganha-ganha para a sociedade, assim, né, de conservação e meio ambiente caminhando juntos. E como que você lida com a questão desse trabalho, assim, tanto da importância desse trabalho com o tamanho do que joga contra, assim, da devastação, da desregulamentação? Como é que você pessoalmente lida com essa coisa? Bom, essa é uma pergunta bem certeira, né? E ainda mais hoje em dia, a própria pandemia que a sociedade inteira está vivendo, ela se dá por conta do desmatamento, por conta da caça comercialização de vida silvestre, né? De uma forma ilegal, irregular, não regular. E no final do ano passado, o WWF Rede lançou um relatório, que é o relatório Planeta Vivo, que analisa o status, né, de saúde das populações de fauna, flora, de mamíferos, répteis, peixes, etc. Então, 21 mil espécies foram estudadas, né? E a conclusão é que desde a década de 70 para cá, as populações elas declinaram em média de 68%, né? E na América Latina e Caribe, que é onde a gente está localizado, esse número ele sobe para 94%. Então, assim, isso é muito, né? Tem vezes, assim, se alguém parar para pensar, meu salário caiu em 94%, às vezes fica mais tangível para as pessoas, mas a gente está falando de um declínio médio das principais, enfim, de todo tipo de vida que há na Terra, da biodiversidade, né? Com exceção dos seres humanos, que fazem parte da biodiversidade, mas não entraram nessa conta. Muito pelo contrário, a gente está só crescendo. Mas... E fora isso, tem também a questão das mudanças climáticas, né? Assim, que ao que tudo indica, se todos os países cumprirem as suas metas de redução de emissão de carbono, né, de transição para uma energia mais limpa, das suas matrizes energéticas para uma energia mais limpa e tal, se todo mundo fizer o que tem que ser feito, o que está comprometendo a fazer, ainda assim, provavelmente a temperatura do planeta vai aumentar em mais de 3 graus, sendo que tudo isso é para evitar chegar nos 2 graus, né, de aumento médio global, o que significa todo o gelo fóssil que tem na Terra derreter, né, geleiras, permafrost, etc., além da liberação de mais vírus, bactérias, zoonoses, né, surgimento de zoonoses, etc., e uma aceleração do declínio médio populacional, uma aceleração espero eu que não, mas uma talvez possível extinção em massa, né, de muitas espécies, porque, por exemplo, os próprios recifes de corais que eu acabei de falar, eles sustentam a vida marinha, mas até 2030, daqui a menos de 10 anos, o que é amanhã em termos planetários, não é nem amanhã, é para daqui a 2 horas, talvez, em termos planetários, provavelmente mais de 90% dos recifes de corais vão morrer, né? Vão ter branqueado, né? E depois de 2030, enfim, até quando que a gente vai ter 100% dos recifes de corais comprometidos, sabe? Tem uma outra estimativa, né, bastante alarmante, assim, que mostra que até 2050, provavelmente também a maioria dos estoques pesqueiros do mundo vão estar comprometidos, vai ter mais plástico do que peixe no mundo, né? Isso a ONU já tem falado há bastante tempo. Então, assim, a gente precisa, na verdade, né, aumentar as parcerias, pensar em novas soluções e agir imediatamente. O lado bom de tudo isso é que nós somos a primeira geração, né, que tem plena ciência do que está acontecendo. A gente tem dados, né, embasamento científico, estudos que mostram, que fazem a gente ter uma noção do que ocorre e também evidências do que pode ser feito para evitar que tudo isso continue acontecendo do jeito que ocorre, né? Então, assim, trabalhar com bastante esperança, né, e procurar
trazer mais pessoas para essa causa que não é uma causa isolada daqueles ambientalistas que estão lá, é uma causa do sustento da vida das pessoas na Terra, né? Assim, sem planeta não tem pessoas, né? Assim, então, e aí pessoalmente eu como uma, né, ambientalista apaixonada por natureza e áreas marinhas protegidas, cada vez que eu faço um mergulho e vejo o mar menos colorido e menos diverso, assim, é muito difícil. Quando eu caminho na floresta, escuto menos aves, que é o que está acontecendo, as florestas estão ficando vazias, né? Dá, assim, uma coisa, né? Um aperto no peito, assim, focar toda a energia no mundo na regeneração e na recuperação de tudo isso, né, na verdade. Carol, então como que você, né, um ser humano que se reconhece no contato com a natureza, e que já foi governo e que já teve vários papéis nesse trabalho, como que isso mudou a sua visão do mundo? Olha, tem sido maravilhoso, né? A diversidade de experiências deixa o mundo cada vez mais lindo, rico, complexo, assim, e possível também de me colocar, né, como compreender as diversas visões, né, sobre a realidade que a gente vive, né, assim, quer dizer, acho que quanto mais, né, é aquela coisa bom, filosofias à parte, mas não é que não existe uma única realidade, não existe uma única verdade, né, quanto mais você expande isso, sua percepção, né, de mundo, melhor para você compreender o que de fato acontece, ainda assim sabendo que falta muito para você chegar no ideal. Então, eu, quando eu era do governo, eu amava ser funcionária pública, assim, porque eu trabalhei, tive a sorte de trabalhar com estadistas mesmo, assim, com líderes que faziam jus para o imposto que as pessoas pagam, assim. E eu me sentia fazendo parte da solução, né, assim, e um olhar para a sociedade, um olhar para o coletivo, né, que é a função principal do governo, né, assim, isso me motivava muito lá atrás. E hoje em dia, enquanto terceiro setor, que eu já estou há 9 anos no terceiro setor, já é a segunda ONG, né, que eu trabalho, e aí essas duas experiências juntas, né, somam 19 anos, também, enfim, acho que isso aconteceu na minha vida no momento certo, assim, numa hora que eu comecei, a gente, né, começou a viver uma onda da lei do Estado mínimo, de menos recursos públicos sendo investidos em áreas super importantes, como o meio ambiente, mas também educação, saúde e tal, que a gente está vendo hoje em dia. E aí, a partir do terceiro setor, está sendo possível fazer parcerias com empresas, até com major donors, né, com doadores, assim, famílias que são, né, que têm mais recursos financeiros e tal, e que, enquanto pessoas físicas, fazem as doações, né, para os programas de meio ambiente. Então, eu continuo me sentindo parte, né, da solução, né, de buscar, enfim, trazer mais parcerias, né, e ajudar a resolver essa situação de uma outra forma, mesmo não sendo governo, não sendo o gestor de parques nacionais, por exemplo, e tal. Ou trabalhando numa política de desenvolvimento regional para comunidades e tal, né, que era o que eu fazia quando eu estava lá. Agora, estando do lado de cá, eu posso continuar apoiando isso, né, trazendo recursos também, muitas vezes, de outros países, né, dado a crise econômica que a gente se encontra também e tal. E também ampliando o awareness, né, ampliando o conhecimento sobre a importância dos recursos naturais e sociais que o Brasil tem, né? Assim, o Brasil, a gente, né, desde pequenininho, quando aprende o hino nacional, né, aprende que ele é um gigante pela própria natureza. E como que a gente consegue fazer isso valer de verdade, né? Ele se manter um gigante por meio de uma natureza conservada, né, que continua gerando oportunidades. Então, acho que é um pouco isso que hoje em dia, né, a gente fazendo parte de uma organização internacional, né, assim, que está em 140 países e tal, a gente procura, então, e também compreendendo cada vez mais a importância da própria Amazônia, né, para chuva em toda a América do Sul, que isso, por sua vez, acontece por conta do deserto do Saara, né, assim, então, entender toda essa relação maravilhosa, né, que tem todos os ecossistemas do planeta Terra e tal, não sei o que também. Acho que por meio do terceiro setor é possível levar essa mensagem, sabe, para outros países. Assim. E normalmente eu pergunto depois dessa, como que você acha que isso impacta quem está nos ouvindo? Eu acho que é meio óbvio, né? E aí eu vou só mudar um pouquinho a pergunta e te falar assim, como você... O que você gostaria de falar, assim,
para quem está ouvindo e ainda não se ligou muito no impacto que isso pode ter na vida? Olha, acho que cada vez mais assim, a gente está numa fase muito única assim de aprendizado, né, de acesso à informação, de acesso ao conhecimento, então de valorização da ciência, né, é, aprender e celebrar o passado para conseguir construir um novo futuro, né, compreender assim essa causa e efeito do presente que a gente se encontra a partir de uma história de médio e longo prazo para a gente conseguir construir um novo futuro. Compreender que as minhas decisões enquanto pessoa física, enquanto consumidor, que vai na loja, que pega um produto que eventualmente está dentro de 1 milhão de plásticos, né? Ou que vai consumir, enfim, um peixe, um fruto do mar, quando está no mar, compreender se é uma espécie ameaçada ou não, se está no período de defesa ou não, se a carne que está consumindo, ou soja, é proveniente do desmatamento da Amazônia, né? Além de, enfim, tem essa consciência enquanto um consumidor, né? Enfim, a gente está o tempo todo, assim que os produtos, eles existem, eles não foram criados na prateleira do mercado, eles foram criados a partir dos recursos naturais do planeta Terra, que é a nossa casa, mas também refletir sobre a importância né, do exercício da democracia, né, de cidadania, né, de votar, de aprender e exercer os seus direitos, assim, também, né. Acho que todo mundo pode, sim, além de tudo, tem um outro ponto super interessante, assim, e super importante que acho que a pandemia está trazendo para as pessoas, de modo geral, a percepção, né, às vezes consciente ou inconsciente, do bem que a natureza faz para a vida das pessoas, né, assim, quem está quarentenado num apartamento há 1 ano e tal, não sei o quê, está enlouquecendo, e aí o alívio, o respiro que tem, às vezes é quando vai, né, se está próximo da praia, consegue ir até a praia, ou se tem um parque, uma praça perto de casa, se consegue, muitas, né, começou a ter quase que um fugere urban, de muita gente saindo dos grandes centros urbanos e alugando casas no entorno dos grandes centros urbanos, e muitas pessoas se mudaram para fora das cidades, assim, então, racionalizar um pouco essa percepção de bem-estar que todo mundo começou a ter, né, para compreender qual que é o papel, a importância das áreas protegidas na sua vida, né? Por que a natureza é importante, né? E a partir também dessa conexão, através do bem-estar, né, do amor, né, do afeto, procurar conhecer mais. Quando a gente conhece mais sobre a natureza, sobre os parques nacionais, sobre tudo, a gente não está só estudando, enfim, geografia, até geopolítica, né? A gente não está só estudando a história e a importância dos ecossistemas e dos biomas para a nossa vida, mas a gente também tem a oportunidade de saber mais sobre nós mesmos, né? De refletir sobre as nossas questões, quando a gente desconecta do mundo do Wi-Fi, né? Consegue conectar com a natureza. Então, o momento que a gente vive, ele é muito único para as pessoas pararem e refletirem sobre as suas vidas, né? Qual que é o impacto que isso traz e qual que é o futuro que eu quero construir. Acho que até entender a importância da natureza e tal, não sei o que, ele quase acaba sendo uma consequência natural a partir do momento que pessoas têm filhos, parentes, entes queridos, e não quer ver essas pessoas serem, né, continuarem vivendo num mundo bom, né, tão generoso quanto o mundo que a gente conheceu, e não um cenário Mad Max, assim, que, enfim, com extrema seca, que eu não gosto nem de ficar muito aqui falando para não parecer numa visão muito nostradâmica, mas é o que, de fato, muitos relatórios trazem, né, assim, qual que é o impacto da mudança de meio grau no sistema hídrico da Terra, em muitas coisas. Isso é super crítico, né? Então, com certeza, enfim, se sentir parte, né? Perceber que a gente faz parte. Muito bom. E como que você vê aí essa pergunta, enfim, ela nesse assunto ele é super profunda, né? Mas como que você vê o seu trabalho e o assunto, né? O assunto que você trabalha daqui a 10 anos?
Bom, você corta a parte que quiser cortar, mas só um parêntese, eu estou fazendo esse curso que é o Filosofias Urgentes para o Mundo que Começa, né? E aí, assim, cada semana a gente estuda um grande pensador, ilustre, isso aqui, e aí é sobre entender o passado e o presente num longuíssimo prazo para traçar o futuro também em longuíssimos prazos, assim. E, basicamente, enfim, teve uma das aulas que eu assisti recentemente, que o professor estava falando sobre a importância de organizações do terceiro setor para a própria democracia global, né, para conseguir continuar mantendo, né, a defesa por bens públicos, por educação, saúde, meio ambiente, que são os direitos básicos que permitem o acesso à vida. Né? Isso, né, se a gente estiver vivendo num cenário também, enfim, do mercado pleno, né, aí já é, enfim, talvez muito filosófico um pouco, mas ele traz essas questões, né, de quando a gente tiver, assim, né, cenário de uma hiperdemocracia ou cenário de um hipermercado, né, assim, e aí qual que é a função de cada organismo dentro desses cenários, assim. Então esse é, enfim, um grande parênteses filosófico, se você quiser que eu traga uma resposta mais específica. Dos próximos 10 anos, enfim, eu me imagino... eu gostaria muito de estar celebrando ambientes restaurados e conectados e mantidos por pessoas que sentem que são protagonistas da defesa da vida, né? Maravilha. Muito bom, Carol. Muito obrigado por ter vindo falar com a gente. E assim, uma última perguntinha. O que você tem visto também do uso de tecnologia para o combate ao desmatamento, enfim, à degradação do meio ambiente? O uso da inteligência artificial para a conservação está sendo, assim, uma das grandes expectativas e questões, né, com perguntas, né, que o mundo está trazendo. E conseguir trazer, né, numa escala exponencial, análises que auxiliam no combate ao desmatamento, no combate na caça, no monitoramento da vida silvestre, né, como espécies bandeira. Imagina a gente conseguir, né, trabalhar um sistema de inteligência artificial no Brasil para a conservação da onça pintada, que é a nossa rainha aí das selvas, né, assim, então, das florestas, né, rainha das florestas. Então, ou então até para monitoramento de peixes, né, de pescado, que é uma situação super crítica também, a pesca oceânica. Então, com bastante expectativa, alegria, assim, que a gente está buscando expandir a cooperação com a CUNUM, né, com startups que trabalham com novas tecnologias, para a gente construir o futuro de uma forma diferente, usando caminhos que nunca foram testados antes. Vamos junto, Carol. Vamos junto. Área. Gostou desse episódio? Gostaria de fazer algum comentário? Tem alguma dúvida ou sugestão para outros episódios? Procure a gente no Twitter, AreaPod, AreaPod. Abração.